delivery no Brasil cresce a cada ano e atualmente é parte significativa do faturamento do setor de alimentação. Em 2022, por exemplo, essa modalidade foi responsável em movimentar mais de 3 bilhões 300 milhões de reais. E se o assunto é comida, temos diversas possibilidades de negócios, entre elas o poke. É um prato com origem no Havaí. Trata-se de uma tigela recheada de delícias frias, fatiadas e organizadas de acordo com o paladar do cliente. Por aqui no Brasil, o poke chegou e já ocupa lugar de destaque no gosto de quem busca praticidade e, principalmente, sabores incríveis. Poke, se a gente for pensar na origem dele, não existe uma origem muito datada. Fala assim, o poke começou, foi criado em tal ano, assim, assado. O que a gente tem são alguns indícios de que o povo polinésio, principalmente, então a gente está falando ali, né, daquele extremo pacífico, o povo polinésio, né, de várias ilhas e tudo mais, tinha uma dieta muito à base de peixe, obviamente, né? A gente está falando de arquipélagos, como o Havaí, ele vai ter, então, uma formação de várias ilhas, e nisso era muito fácil você ter peixes frescos. Então, o trabalho com o peixe fresco, consumido cru, ele vai dar origem ao poke. O poke, na verdade, nada mais é do que o símbolo de fatiar ou picar, né, cortar. Então, isso que significa poke, né, fatiado, cortado. Por isso que, normalmente, quando a gente vai comer o poke, ele vem em vinhos, que foi a versão moderna de se servir o poke. Mas, então, havia cultivo de arroz, havia, então, acesso muito fácil a peixe, principalmente ao arrituna, né? O arrituna, que é o atum patudo, né, que a gente pode chamar de atum patudo, são duas espécies principalmente de atum, o atum patudo ou então o yellowfin, que é o da barbatana amarelinha, né, que a gente chama também de atum amarelo, digamos assim, também tem outros nomes que vão mudar aí, né. Então esses dois tipos de atum eram muito abundantes ali, então eles começam a ser como os principais, o principal consumo dessa ideia do poke era o atum fatiadinho, né? E servido normalmente ou temperado com sal marinho, também muito abundante na região, algas, né? E uma semente, uma castanha chamada cucuy. Então você tinha se produzia a partir do cucuy, né? Um tempero em que você temperava com sal, tal, junto o peixe. Era só isso. Era um prato de pescadores, era um prato apenas de sobrevivência, que é muito diferente do que a gente tem hoje com o poke moderno, que acompanha também a história do Havaí. Meu nome é Gabriel Silva Jorge Fernandes, fiz 30 anos agora em maio, e profissão sou cozinheiro, agora empresário e cuido da gestão do Hipoke. Eu escolhi empreender nessa área porque desde novinho assim eu me interesso por coisas de cozinha, né? Meus pais sempre incentivaram muito isso. Eu vim de Santos com 17 anos mais ou menos para estudar, fazer gastronomia. E comecei a trabalhar com cozinha e percebi que um jeito de crescer, um jeito de conquistar meus sonhos era de fato empreendendo, era de fato abrindo meu negócio. Eu entendi que para poder chegar onde eu queria chegar, empreender era um passo importante para poder alcançar meus sonhos. Hoje em dia o Hipoke ele tem uma central de produção, então a gente tem 4 unidades, todas localizadas em São Paulo. E a gente conta com uma central de produção que fica na Vila Olímpia. Todo dia de manhã a gente recebe os insumos frescos. A gente também tem também o Carlos, que faz as compras do CEAGESP para a gente. Então, a gente acredita que esse processo de fazer as compras no CEAGESP, selecionar as frutas e trazer para a central de produção, garante um padrão alto de qualidade para o que a gente faz. E boa parte dos insumos, por exemplo, os peixes, eles chegam diariamente nessa nossa central de produção. Então esse é um jeito de manter a qualidade, manter tudo fresco diariamente. Essa central ela facilita também na questão de padronização de todas as unidades e tipos operacionais. Então hoje se você pede um delivery do Hipoke ou se você vem comer aqui no presencial na casa, a gente garante que é sempre o mesmo padrão, justamente por conta dessa central de produção que todo dia de manhã manda
os insumos para cada uma das unidades e respeitando qualidade, frescor e por aí vai. O ideal é o peixe que você compra no dia é você usar no dia, né? A gente sabe que isso muitas vezes não é possível. A data limite são 3 dias de validade, mas no Haipoki a gente trabalha com no máximo 2. Então esse peixe que chegou na nossa central de produção às 5 da manhã, ele é trabalhado, porcionado, manipulado e cortado. A gente embala ele no vácuo e todo dia de manhã ele vai para as unidades onde a quantidade que está prevista naquele dia o ideal ela ser usada naquele dia ou no máximo no dia seguinte para o serviço do almoço. Então garantindo sempre máximo de frescor, qualidade. Sobre armazenamento, sobre refrigeração, sempre tem que estar tendo no máximo 3 graus refrigerado e ele não pode ficar muito tempo fora dessa temperatura. Óbvio que também é importante orientação para os líderes e os responsáveis da operação, que eles provem, cheirem, vejam textura, provem, vejam gosto, sabor. Então, além desses processos bem definidos, é importante ter uma parte humana para garantir que um padrão está sempre sendo seguido, assim. Os ingredientes principais que a gente utiliza no poke, começando pelos peixes, o principal é o salmão, que é a preferência disparado. Quase 80% dos peixes que a gente utiliza é o salmão, é preferência geral dos clientes. O arroz branco, a gente utiliza um arroz que a gente chama Gohan, né, que é aquele arroz japonês grudadinho, mas sem o tempero, né, que faz o sushi, porque a diferença do arroz do sushi, por exemplo, é que ele é passado por um processo de tempero. Normalmente tempera o arroz, mas no nosso caso não. A gente faz o arroz cozido, então ele não tem tempero nenhum. E na hora da montagem do poke, a gente usa um temperinho que chama furikake, que é um tempero à base de peixe, gergelim, nori. E aí, os outros ingredientes que mais saem são pepino, tomate, cenoura, atum também, a gente acredita que é um ingrediente bem importante. Eu acho que, no geral, é isso, assim. A gente tem um controle de produção, a gente já tem uma base do quanto sai todos os dias e, basicamente, o que a gente faz, cada unidade, diariamente, à tarde, faz um pedido para essa central de produção para o dia seguinte. Então, por exemplo, as unidades de entrega ou as unidades presenciais, os líderes, os coordenadores, eles mensuram ali quanto eles vão precisar para o dia seguinte, pensando em se é sábado, se é sexta, se é segunda, porque tem essa oscilação de movimento. E eles pedem, fazem esse pedido para a central de produção. Então, até umas 5 da tarde, a central de produção já tem a quantidade total que ela vai precisar naquele dia, para no dia seguinte entregar nas unidades. Então a gente tem uma produção que funciona das 6 da manhã até 10 da noite, justamente para dar conta desse volume e aí eles produzirem diariamente tudo que vai precisar nas unidades. Assim. As medidas de segurança e de higiene, ela vai desde o início no recebimento da mercadoria. Então toda a mercadoria que a gente recebe antes dela ser armazenada passa por um processo de higienização, padrão mesmo, com cloro, né? Além disso, a gente tem o acompanhamento nutricional, IPIs necessários, então luva, botinha de segurança. Normalmente você tem um acompanhamento nutricional para fazer a medição das geladeiras, então você garantir que toda a tua parte de refrigeração está dentro do padrão exigido. Você precisa separar diariamente amostras dos insumos, eventualmente se tiver algum problema de denúncia, tive uma intoxicação alimentar, você precisa ter os insumos separados para, se você precisar fazer uma análise daquele alimento, é importante você ter isso separado. Isso, óbvio, a nutricionista e a equipe ajuda a gente nesse processo, então você tem que ter todo esse cuidado de todos os utensílios, tábua, tudo isso ser
devidamente utilizado para cada uma das preparações que você precisa ter, principalmente na produção, assim. A qualidade e o sabor dos ingredientes, normalmente a gente garante já no processo de escolha dos fornecedores. Acho que é um cuidado muito grande que a gente tem, desde da procedência, por exemplo, peixe, frutos do mar, são insumos muito delicados e que a gente precisa ter muito cuidado. Então, a escolha dos fornecedores já é o primeiro processo. Então, por exemplo, no caso de peixe, tem CIF, tem origem esse peixe que você está comprando, a empresa que você está comprando garante todos os processos de qualidade, esse peixe ele é congelado ou ele vem fresco, por qual processo ele passou. E aí, desde conhecimento técnico adquirido mesmo. Então, tanto eu quanto meu sócio, o Ravi, a gente vem de uma escola de cozinha francesa, então a gente tem todo um cuidado em relação aos insumos. Então, por exemplo, o peixe, qual é a textura, qual é a cor, o atum ele está com uma coloração, a gente fala que ele tem que estar lembrando uma melancia ou uma goiabada, por exemplo, porque tem aquela coloração bonita, viva. O salmão também, qual é a coloração, a textura que ele está, o tomatinho tem que estar bem avermelhado. Então acho que, e aí passa por aquilo que a gente falou da central de produção, que você ter isso unificado no local ajuda você a garantir que o padrão daqueles insumos estão dentro do que você quer. Então o tomatinho está vermelho, se ele não tiver, já devolve para o fornecedor, ou nem utiliza ou utiliza para um processo diferente. O peixe a mesma coisa, o pepino idem. Então você ter essa central ajuda muito a ter o mesmo padrão para todas as unidades. E o fato é que a gente é bom em fazer comida e não fazer entrega. Fazer entrega é complicado, a logística é difícil. Cara, tem que ter conhecimento e know-how para operar essa questão logística, é muito delicada. E em São Paulo as pessoas têm muita pressa, não dá para esperar, não dá para ter paciência. A questão do armazenamento dos nossos insumos, no caso da central de produção, a gente separa, por exemplo, a peixaria ela é separada e os peixes são armazenados também separados do restante dos insumos. Por exemplo, os hortifrutis são armazenados em um outro local. A gente tem uma central, uma câmara fria, onde a gente estoca e guarda a maior parte dos nossos insumos. Mas os peixes, insumos mais delicados, a gente busca guardar separados. A gente conta muito com o apoio da máquina de vácuo, e então a maior parte dos nossos insumos são embalados a vácuo, o que garante um padrão tanto de estocagem quanto para você armazenar, e também evita que o cheiro ou as coisas vazem um pouco desse produto. Então, a gente não amarra nada no saquinho ou evita deixar em pote, porque dependendo dos insumos ele fica melhor embalado a vácuo, assim. E também cada produto tem um grau que é adequado a você armazenar. Então, folhas a gente deixa num local porque a temperatura de folhas é um pouco mais alta do que do peixe, por exemplo. O peixe tem que estar abaixo de 3, a folha tem que estar de 3 a 9 graus. Então, são algumas coisas que mudam de acordo com cada um dos ingredientes. Controle de estoque, a gente tem uma contagem, boa parte das nossas unidades faz uma contagem semanal para a gente ter um controle do que está entrando e do que está saindo. Na produção já tem uma contagem diária, né? E o nosso gerente de produção faz contato com o nosso setor de compras, hoje que é o Genilson. Então eles estão em contato constante para entender o que tem e o que não tem. Basicamente ele dá baixa no estoque, no que foi utilizado. O Genilson já tem acesso a esses produtos que foram dando baixa e aí ele faz os pedidos normalmente no início de cada semana baseado no que tem no estoque, de acordo com a contagem da central de produção. Então basicamente é isso, assim, o gerente da produção abastece essa planilha
de estoque, contagem de estoque, e no início da semana o Genilson, que cuida da parte de compras, ele se vê através dessa planilha e pede semanalmente, assim. A gente criou planilhas no Excel que a gente entendeu que era melhor do que, nesse momento, contratar um sistema por conta das coisas que a gente entendia que funcionava melhor na nossa empresa. Então, tanto o João, que é meu sócio, quanto o Genilson, eles entendem muito de planilhagem de Excel, né? A moda mais antiga, mas é bem eficaz. Então é a forma que eles acharam de controlar isso hoje em dia. Mas a gente está buscando sim uma plataforma, um parceiro que atenda essa demanda de maneira mais integrada, que é algo que a gente sente um pouco de falta, assim. Todo dia de manhã a produção separa os pedidos do que foi solicitado por parte da coordenação de cada uma das unidades. Então a produção separa esses insumos, esses ingredientes, diariamente, ali por volta das 6 da manhã, separa por unidade. A gente tem uma metodologia, cada unidade tem uma caixa, uma identificação, e o Carlos ele vai passando por unidade de acordo com, pensando na logística do trânsito, onde vai estar melhor cada uma das unidades. Então, ele tem que basicamente passar em todas as unidades antes do início do serviço, que é às 11h30. Então, antes das 10h15, ele já passou em todas as unidades, já fez as entregas diárias. Tem uma parte que a gente fala que é de entrega semanal, que daí são dos insumos não perecíveis, mas os insumos perecíveis, diariamente, ele entrega para cada uma das unidades. O Hypoke, ele foi pioneiro no que a gente chama de monte do seu jeito, ou o poke personalizável. E a gente foi pioneiro em delivery no Brasil, em poke, né, em delivery de poke no Brasil. A gente foi a primeira empresa que eu tenho ciência que começou a vender poke por delivery. Como a gente é muito preocupado em relação à qualidade do que a gente serve, bem no início, a gente, por exemplo, mandava a proteína, o peixe, dentro do poke. Só que o que acontecia? O molho, como ele vai um pouco de vinagre, o molho acabava cozinhando um pouco o peixe antes da hora. Ou como muitas vezes nosso arroz está morninho, o peixe ele não chegava frio, ele chegava quente. Então, com o passar do tempo e o desenvolvimento do trabalho no delivery, a gente foi percebendo que a experiência que o cliente tinha na casa era diferente do delivery. Então, hoje, o que a gente faz? Que eu acredito que depois virou referência para vários outros concorrentes. A nossa embalagem principal do poke, a gente serve num pote biodegradável, feito de cana-de-açúcar. A tampa a gente ainda não conseguiu mudar, ainda é de plástico, mas só o fato do pote não ser já é um avanço. O nosso peixe, o nosso principal, ele vai embalado num potinho à parte, de papel, com um selo lacrado. Então não tem como eventualmente ser violado, alguma coisa assim, lembra aqueles potes de iogurte. E o molho ele vai num sachê à parte. Então a gente garante o frescor do peixe, mandando esse potinho à parte. O molho, como ele não está em contato com o peixe, ele não oxida, não cozinha o peixe. E a experiência que o cliente tem ao chegar na casa dele é de cuidado, é de bem-estar ali. Quando ele bota na mesa assim e ele monta um pouco dele, ele consegue ter uma experiência muito similar ao que ele teria no presencial na casa. O nosso sistema de entregas hoje, para quem quiser pedir o Hypoke, bem no começo, cara, a gente está com 7 anos agora, mas nos primeiros 1 ano, a gente tentou fazer a entrega. E o fato é que a gente é bom em fazer comida e não em fazer entrega. Fazer entrega é complicado, a logística é difícil. Cara, tem que ter conhecimento e know-how para operar essa questão logística, é muito delicada. E em São Paulo, as pessoas têm muita pressa, não dá para esperar, não dá para ter paciência. Então, a gente começou uns 5 anos atrás com a Uber Eats, que era um parceiro da Uber, que hoje em dia já não existe mais. E hoje os nossos parceiros são Rappi e iFood. Então, a gente utiliza esses marketplaces
para auxiliar a gente tanto na parte da venda quanto na parte de logística para entrega, para chegar bem para o cliente. E a gente entende que eles fazem isso melhor do que a gente. A nossa parte é fazer a comida bem feita. Naturalmente que quando tem um problema de logística de entrega por parte de uns parceiros, a gente ajuda e resolve o problema junto com o cliente, porque ele está com fome, é nosso cliente, né? Não é cliente do parceiro, é nosso cliente. Então a gente preza pelo pós-venda, mas a gente não cuida dessa logística toda. A gente cuida, e eventualmente quando dá um problema ou outro, a gente resolve o problema, mas mais no pós-venda, não nos pedidos diários, assim. Olha, as estratégias de venda que a gente usa, de marketing, divulgação, o Hypoke, como a gente foi pioneiro no poke no Brasil, do seu jeito, sempre foi muito orgânico, sempre foi muito natural. Mas é claro que com o passar do tempo, a gente tem 6 anos já, você precisa criar ferramentas. Se você depender só do orgânico, tem um momento que não dá, né? Então no começo foi muito orgânico, foi muito natural, até a gente ficava assustado, caraca, de onde que essas pessoas estão vindo? Então, o nosso primeiro restaurante fica na Rua Augusta, fica num corredorzinho super estreito, assim, é até esquisito você entrar, será que eu estou no lugar certo? Então não é um lugar que dá pra rua. Então pra gente sempre foi muito engraçado as pessoas entrando, consumindo, mas com o passar do tempo a gente precisou trabalhar com outras ferramentas. Não sou eu que cuido dessa parte, é o Miguel, mas a gente trabalha muito com o Instagram, é uma ferramenta muito importante. A gente conta com o Ravi, que é nosso sócio, que participou do MasterChef. Ele tem uma rede social ativa, ele e a Gi, que é a esposa dele. Eles são muito presentes nas redes sociais. E a gente conta com todo um trabalho de marketing voltado para a criação de conteúdo. Então a gente tem investido muito em vídeo, em Reels, que é algo que as redes sociais, que o Instagram principalmente, está entregando muito. A gente tem uma agência de influenciadores que vêm, conhecem a unidade, ou a gente entrega a poke para eles na parceria mesmo, numa questão mais de permuta, assim. E essa ativação com influenciadores também para criação de conteúdo. Então, às vezes chama um parceiro, alguém que tenha um feat com a marca, a gente convida eles para participar. Então, cara, a rede social é algo praticamente indispensável hoje. Além de um pouco de questão de tráfego pago, essa questão de leads no Google, tudo isso a gente monitora também. O nosso futuro, né? A gente enxerga o futuro agora. A gente passou um período muito difícil na pandemia, né? Acho que todo mundo do setor. O Hypoke, quase 50% das nossas vendas eram no presencial, então a gente teve um impacto muito grande com a equipe e tudo. Passado esse período, a gente lançou essa unidade, que é novinha, a gente abriu em janeiro desse ano. Então, o nosso foco é fomentar essa unidade, fazer ela o seu sucesso que é na Augusta há 7 anos. A Augusta segue firme e forte, uma das principais unidades que a gente tem hoje. A gente acabou de lançar um delivery na Vila Mariana, a gente tem um delivery na Vila Olímpia. Então, basicamente, o que a gente quer para esse ano é se solidificar, marcar nossa presença na cidade de São Paulo. Para o ano que vem, a gente tem a ideia de ir para outras cidades, estamos vendo Rio de Janeiro, algumas cidades em potencial, mas para esse ano a nossa ideia é, de fato, a gente fala que é conquistar o coração de São Paulo. Então, realmente marcar a nossa presença na cidade e mostrar para eles por que o nosso poke tem 7 anos, por que a gente foi pioneiro no produto, o que a gente tem diferente com os demais, porque São Paulo tem milhares de pessoas que ainda não conhecem nosso produto. Então, o objetivo é esse.